galera, a gente vai trabalhar aqui com a execução das perspectivas isométricas, né? Construção do sólido em perspectiva, partindo do princípio aqui que a gente tem alguns elementos, alguns sólidos, né? Vou fazer os 4 desenhos aqui. Vamos usar então o princípio da perspectiva isométrica para a construção e, em primeiro lugar, interpretação das vistas ortográficas, né? Então a gente tem aqui as 3 vistas ortográficas, né, colocada, vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior, né? Então o primeiro passo que a gente vai precisar entender aqui, para mim construir a perspectiva, que vai estar isométrica, eu preciso ter interação dessas vistas, entender como é que é o observador, né, como é que é a relação da montagem da perspectiva. Então inicialmente eu vou ter aqui uma construção do nosso eixo aqui, né? Vamos colocar aqui um eixo de altura. Então eu tenho 3 eixos aqui que são os 3 eixos da minha perspectiva. E aí eu tenho, no meu esquema, vista frontal, lateral esquerda e superior, né? Então se eu tenho vista frontal e lateral esquerda, quando eu for desenhar aqui no meu esquema tridimensional, eu vou precisar colocar a minha vista frontal sendo observada desse lado, né? Como se eu tivesse um observador aqui, e a lateral esquerda para cá. Por quê? Porque a relação do observador, ela vai estar sempre vinculada ao objeto já no espaço, né? De acordo com o princípio da projeção ortogonal, né? Conforme Gaspard Monge determinou. Então, aqui eu vou inserir a vista frontal e aqui eu vou inserir a minha vista lateral esquerda. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula correspondente a exatamente essa questão aqui, que é a construção dos sólidos, né, em projeção ortogonal, né, em vista ortográfica, que é um vídeo anterior que eu fiz. E se vocês têm dúvida ainda nessa parte, precisam então revisitar aquele vídeo para poder clarear bem essa relação aqui, ok? Então eu tenho aqui, ó, desse lado, eu vou precisar inserir então o que estaria na minha vista frontal. A gente vai ter sempre 3 dimensões, né? Uma largura, uma altura e uma profundidade. Então eu preciso identificar nas vistas onde estão esses elementos. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de largura. Eu tenho uma largura, tenho uma altura também, aqui nessa vista, que na lateral esquerda vai repetir a altura, porém eu vou ver a profundidade, né? Já na vista superior, eu vou ver a largura e a profundidade. Então percebam que o objeto já está alinhado em vista, né? A largura que ele possui aqui, ele vai possuir a mesma largura, por isso que ele está alinhado de vista frontal superior. Da mesma maneira, ele está alinhado vista frontal com lateral esquerda, daí eu tenho a mesma altura da peça e aqui eu tenho a largura e a profundidade. O que vai acontecer na perspectiva é nós vamos juntar essas 3 coisas, esses 3 desenhos, né, num desenho único, né? Então, primeiro passo, a gente vai considerar essa peça inteira, que aqui eu tenho em vista frontal, eu percebo que esse verde aqui é uma face, né? E essa face tem um buraco aqui, ó, né? Esse buraco fica caracterizado para mim quando eu olho em vista superior, que ele é um buraco passante, né? Ele é fora a fora. Então eu vou considerar que isso aqui inicialmente seja um bloco fechado, tá? A gente vai considerar como se fosse um cubo inteiro, ó. Então esse cubo aqui, ó, largura e altura, eu vou inserir nessa posição de vista frontal, né? Ó. Então aqui eu vou inserir meu cubo. Então é como se eu pegasse essa distância de altura, marcasse aqui no eixo de altura e a largura no eixo de largura, né? Vou pegar o esquadro e vou traçar aqui, e eu formei a face correspondente à vista frontal, ok? Só a face, o retângulo cheio, né? Vamos produzir um sólido inteiro. Agora eu vou inserir a vista lateral esquerda, que é um outro retângulo, né? Percebam que a altura é a mesma altura que esse eixo H, uma vez ele está correlacionado com as 2 vistas, ó. Então esse H, essa altura, é esse eixo que também acontece para a vista frontal e daqui vai acontecer para a vista lateral esquerda. Então eu só preciso marcar, na verdade, o P, que é a profundidade. Então essa distância eu marco aqui,
né? Se eu estiver trabalhando com escala milimétrica, né, posso usar as medidas para fazer essa transposição ou apenas a proporção visual, né? Eu meço aqui proporcionalmente e insiro para cá. Ó, então eu tenho a face frontal e a face de lateral esquerda, né? Então lembrando, por que a lateral esquerda está aqui? Porque o meu observador, o que conta é o observador. A mãozinha dele, lado esquerdo, corresponde então essa ida para essa posição, para ele poder olhar o sólido em lateral esquerda, né? Agora a parte superior, vou só fechar o cubo aqui. Percebam que eu fechei um cubo em perspectiva isométrica 30 graus, né? Então, perspectiva isométrica, o princípio é esse, né? Você vai trabalhar com esse quadro 30 graus para os dois lados, né? E aí você tem uma isometria. É a única perspectiva que eu consigo medir em verdadeira grandeza, né? O que é isso? À medida que estiver lá no meu sólido, eu posso usar a mesma escala para transpor para o ambiente da perspectiva. Não vai acontecer redução dimensional, né? Então, diferentemente das outras modalidades que vão sofrer, sim, reduções na dimensão devido à deformação do elemento dentro da perspectiva. Bom, agora quando eu fiz esse sólido, eu vou voltar para a minha figura de vista frontal e eu vou começar a detalhar esse elemento. Então, olha lá, vou até apagar aqui o que eu tinha feito, né? E aí percebam que a vista frontal, eu vou inserir o desenho dessa vista frontal exatamente na vista frontal, né? Então eu vou pegar ali, ó, vou marcar mais ou menos esse tantinho, né? Essas distâncias aqui, que é essa bordinha, né? Vou descer uma linha aqui, ó. Eu vou estar desenhando o que está dizendo a minha vista frontal. Marquei uma distância, percebam que eu fiz uma face, né? Eu vou até colocar já um nanquim aqui nessa face, vou colocar bem grosso aqui. Ó, então essa aqui é a minha face principal. Por que eu sei que essa face principal é exatamente isso? Porque olhando para a vista frontal, está tudo pintado em verde, não tem nenhuma linha a mais, como aqui, por exemplo, ou aqui. Então, se eu tenho uma cor homogênea aqui, por exemplo, sem nenhuma linha, quer dizer que isso tudo aqui é uma face única, é um plano só, né? Então, já sei que aquilo lá é uma face unificada, o mesmo plano, né? Ok? Bom, agora vem a interação das vistas, né? O que eu vou fazer? A lateral esquerda, percebam que também é uma face única. Esse linha tracejado quer dizer que é algo que está escondido na minha peça, que eu não vejo em primeiro plano, mas existe, né? Aqui não, aqui essas linhas estão determinando que eu tenho faces diferentes, ó. Então a linha já cortou, tem uma face, duas faces, três faces. Nessa vista superior, eu não tenho como saber se esses planos eles são mais para baixo, mais para cima. Eu só sei que são planos diferentes, né? Cortados pelas linhas. Agora, quando eu faço a leitura dessa vista frontal com essa, aí eu já tenho a clareza que esse topinho aqui de cima é o que está indo para lá, ó. Então, essa área aqui, essa face, é a face que está mais rebaixada. Então, isso vai ficar mais claro quando eu juntar agora, né, o entendimento das duas. Então, que seria, eu vou aplicar essa resolução da vista superior lá na face superior. Então, já fica bem explícito para mim que essa linha vai caminhar para trás, né? Essa linha ó, que seria essa ponta aqui do meu U, né? Então, aqui eu tenho uma face, ó, essa primeira face superior, né? Depois eu vou ter aqui já a outra face também, eu construo o objeto, né, a parte de cima do meu sólido. Ó, aqui já percebi que vai ocorrer então um rebaixo desse elemento, que é o que está exatamente bem claro na vista frontal. Então esse volume agora aqui eu vou precisar rebaixar e criar uma face aqui, ó, né? Essa face aqui, então como que eu faço para resolver? Simplesmente a gente vai descer uma linha de altura, né, nesse ponto aqui, ó.
Vou descer uma linha de altura, né? E vou pegar e vou fechar com essa linha desse canto inferior, essa aresta que vai nascer aqui nesse ponto, ó. E aí formei a minha face. Né? Na perspectiva, quando a gente tem dúvida, fica um pouco perdido, né? Sobre o entendimento de fechar o sólido, vou fazer de novo aqui, ó. A gente pode usar uma perguntinha que é o seguinte: eu preciso na perspectiva de 3 dimensões. Então eu tenho, ó, por exemplo, eu paro a lapiseira nesse vértice, e nesse vértice eu me pergunto, o que que eu tenho nesse vértice? Eu já tenho, ó, uma largura. Por que largura? Porque ele está paralelo ao que eu chamei de largura aqui, ó, né? Isso é profundidade, né? E isso é altura. Então esses 3 eixos eles vão ocorrer em toda a perspectiva. Então se eu parar a lapiseira aqui, eu posso me perguntar, o que eu já tenho desenhado? Já tenho uma linha desenhada que é a linha de largura, já tenho uma profundidade, então está me faltando a altura. Então aí é onde eu sei que eu vou descer uma altura. Já nesse ponto eu tenho, nesse vértice aqui, quando eu coloco a lapiseira nesse vértice, eu tenho uma altura bem definida, tenho uma largura definida. O que eu preciso para completar? Uma profundidade, né? Então profundidade seria uma paralela desse lado, que eu vou usar aqui, ó, fechei a paralela. Percebam que houve uma interseção da altura com essa profundidade. Ora, então eu, com essa altura e profundidade, me falta uma largura. Aí é só virar aqui o esquadro e eu vou perceber o fechamento do desenho, né? Ó, ele vai morrer aqui, porque essa linha ela caminha lá para dentro e vai ficar escondida pela parte da frente, né, do meu sólido, e aí não vai ter relevância nenhuma de aparecer, né? Vai ficar escondida. Então vamos lá, vou completar aqui o meu sólido. E agora eu vou pintar ele nesse processo aqui para vocês visualizarem melhor. Eu vou usar as mesmas cores que eu coloquei nas vistas, tá? Também tirando a prova real, né? O que é isso? Eu vou fazer agora o processo inverso. É como se eu tivesse o sólido no espaço e eu coloco meu observador em vista frontal. Então, o observador em vista frontal, quando ele olha para essa face, o que ele vai enxergar? Fechou com aquilo que eu tenho lá como sendo vista frontal? Fechou, né? Então é o mesmo usinho que eu tenho lá em vista frontal, eu vou ter aqui em perspectiva, né? Então só realmente o que houve foi a transfiguração dele para o ambiente da perspectiva isométrica. Ó, tá aqui minha parte verdinha. Ok. Então, fechou. Agora eu vou colocar o que eu vejo aqui em vista lateral esquerda, né? Então lá, quando eu olho a lateral esquerda, é o que eu vejo lá? Sim, é o que eu vejo lá. Então, eu vou pintar de azul aqui. Lá dentro, eu também tenho uma face paralela a essa face aqui, que eu vou pintar de azul também. Nessa aresta aqui, ó, que vai estar lá internamente, quando eu olho aqui, eu não consigo enxergar. Lá na projeção ortogonal, eu preciso informar, através de uma linha tracejada, essa aresta que não está visível de vista lateral esquerda. Por isso que ela aparece tracejada lá. Percebam que se eu for vindo tracejando por aqui, ó, ela vai ficar exatamente alinhada com essa face. Né? E por último, vamos pintar aqui de salmão, né? O que seria a minha vista superior. Então percebam que, tirando a prova real, né, ó, quando eu olho de vista superior, lembrando que em vista superior eu preciso sempre voltar o observador para frontal, subo numa escadinha, olho de cima. Quando eu olho de cima, o que eu vejo são essas áreas aqui, ó, essa partezinha menor está aqui, essa parte maior e essa parte aqui. Fechou? Beleza. Então, se eu fiz esse processo inverso e teve alguma coisa que não bateu, tem erro no teu desenho. Mas se você construiu a perspectiva, fez a inversão e bateu tudo certinho lá,
fechou, a relação está perfeita. Projeção paralela, né? Perspectiva isométrica do sólido 1 está completa. Bom, antes da gente começar aqui no sólido 2, tá? Voltando aqui no sólido 1, esse processo que a gente construiu, a gente fez então um bloco, tá? E depois esculpiu esse bloco, a gente cavou o detalhe. Então aqui é como se tivesse uma subtração de volumes, tá? É um processo que a gente chamaria de subtração de volumes. Fiz como se fosse um bloco de mármore para esculpir um buraco, né? Então retirei material para fazer a construção, ok? Já nesse modelinho agora, falando no sólido 2, nós vamos fazer um processo um pouquinho diferente. A gente vai adicionar volumes. Por quê? Porque aqui, ó, olhando as vistas, né, já dá para perceber que esse detalhezinho que tem aqui a mais, ó, né, formado por esse uzinho em cima dessa outra base, ele representa um detalhe sobre um elemento maior. Então, a gente vai construir o elemento maior, a gente vai considerar isso aqui primeiro um bloco, né, e depois inserir esse elemento aqui. Então, é um processo diferente desse primeiro, né, que a gente vai adicionar um detalhe em cima de uma base, ok? Então, começando aqui, o sistema é o mesmo, né? Vou colocar aqui meu eixo de referência, né? E aí temos então a vista frontal, que vai ocorrer para cá. Vamos colocar aqui, né, eixo de largura, profundidade. Então, vista frontal. Vou desconsiderar essa primeira etapa, esse detalhe aqui, tá? Eu vou fazer apenas essa caixa, que seria essa altura. Vou marcar uma altura aqui, né, largura, beleza. E aí eu vou fazer então essa primeira etapa aqui. E para a lateral esquerda tem esse retângulo azul, né, um pouco maior. Vou fechar ele aqui. Estão vendo que eu estou usando proporção visual, não estou medindo, né? Estou pegando essa relação altura-largura, altura-largura, altura-profundidade, altura-profundidade. Uma proporção visual. Né? Posso até, acho que vou diminuir um pouquinho a coisa aqui, talvez fique melhor. Isso, acho que ficou melhor. Mas isso é uma maneira bem legal da gente testar já a proporção visual, né? O golpe de vista, aí, noção de espaço, né? Superior, então, esse detalhe que eu não vou fazer, vou me concentrar apenas no bloco maior, tá? E aí a gente vai montar, fazer o fechamento do sólido. Ok. Então agora a gente vai inserir a parte superior, né? Que é esse elemento aqui. Então seria essa areazinha de contato aqui, ó, né? Representada no superior por essa linha tracejada. Então, esse pedacinho aqui, que é onde nasce o U, né, é onde eu vou começar a fazer o elemento, né? Então, percebam que essa aresta aqui eu posso traçar lá, ó, essa distância, eu marco um ponto, traço uma linha, ó, então determinei a base, tá? Aqui eu estou locando o elemento na base superior da peça, né? Vou subir um eixo de altura, quando eu subo esse eixo de altura, a relação com a frontal, ó. Então, essa é a proporção que eu preciso ter. Posso subir ele aqui, tá? Ó, vou subir para cá também, e vou fechar ele à frente dele aqui, tá? Percebam que eu levantei um elemento na vista frontal, olha lá, tá? Essa face aqui. Vou formar esse Lzinho, aliás, o U, né, invertido, subindo aqui, ó. Tá? Basicamente, eu criei já a vista frontal, né, nesse alinhamento. Então, percebam que o desenho da vista frontal está alinhado exatamente com o que é o limite aqui na vista superior, né, porque é a junção das vistas. Automaticamente, ó, quando eu fizer essa lateralzinha que falta aqui, ó, percebam que essa lateralzinha é exatamente o pedacinho que me aparece na vista lateral esquerda, né? E na lateral esquerda, percebe-se que o azul aqui, ó, ele é totalmente, né? Só tem essa interrupção dessa linha tracejada.
na verdade, também teria uma tracejada aparecendo aqui, né? Ó, vai ter uma tracejada aqui também. Mas a face principal, ela é totalmente unificada num plano só, de modo que eu posso apagar todas essas linhas aqui, ó, porque é onde está tudo no mesmo plano. Tá? Ó, percebam que eu já formei o desenho, né? Só falta fechar a tampinha superior aqui e aqui, ó. Olha lá. Tá? E aquele pedacinho que encosta nessa junção também vai para dentro, porque ela vai ter uma linha de profundidade, né? Ó, que corre lá para dentro. Essa linha aqui, ó, não vai existir mais. Eu sei que ela é aberta aqui, então eu posso eliminar isso aqui também. Então essa seria a visão tridimensional, né? Em perspectiva isométrica. A gente vai usar o processo de fazer a prova real. Eu vou olhar daqui da vista frontal e eu vou perceber o que eu enxergo. Eu vou enxergar exatamente aqui isso. Vai ter essa visão. Nessa posição, ele vai ver exatamente também aquele uzinho invertido lá no fundo. E aí eu vou confrontar com a vista frontal. É exatamente isso a minha visão? Vejo verdinho, vejo aquilo lá, bateu, ok, está correto o meu sólido. Vou para a lateral esquerda e eu vou pintar tudo isso aqui, então em azul. É exatamente o que está na lateral esquerda, é o L, né? Esse L aqui. Então aqui a gente já pode perceber que exatamente essas tracejadas que ocorrem aqui, né, são as linhas que eu não vejo quando eu olho para cá, mas ela existe aqui dentro e também vai existir uma linha aqui, ó, nessa quebrada, nessa aresta interna, que é o que é representado por esta tracejada. Então lá no fundinho eu também tenho em azul aquele pedacinho aparecendo. Também pintar aqui em salmão, essa cor bonita aqui, parte de cima dele, ok. Então, olhando de cima, é exatamente o que eu vou ver. Fechou meu sólido, e aí eu posso, vou só finalizar aqui com um traçadinho nanquim, e aí tá tudo ok. Ok, tá aí meu sólido 2 em perspectiva isométrica. Bom, pessoal, no sólido 3 nós temos duas coisas diferentes aqui. Primeiro, tá? Nós temos uma posição diferente das vistas, né, em relação aos dois sólidos iniciais. Aqui eu tinha vista frontal, lateral esquerda, agora aqui eu tenho frontal e lateral direita. O que vai ocorrer quando eu for montar a perspectiva? Vai ser um pouquinho diferente desse esquema que eu montei lá em cima. Lá eu tinha vista frontal e vista lateral esquerda. Agora eu vou ter que colocar o meu observador para cá, né, como vista frontal, para obter uma lateral direita aqui, certo? Porque a relação da projeção ortogonal tem a ver sempre com o observador no cenário tridimensional. Então, quando eu armar o meu esquema, vou colocar o meu eixo aqui, 30 graus para cá, tá? E aí aqui será o que eu vejo, vou inserir o que eu vejo de vista frontal, e aqui é de vista lateral direita, claro, porque meu observador está aqui, ele sai para o seu lado direito para poder enxergar aqui, ok? Outra coisa, então, é essa partezinha aqui, ó, percebam que olhando de frente a gente tem como se fosse um telhadinho, né? Um caimento de águas aqui, ó, de duas águas. E aí, quando ocorre a visão da vista lateral direita, esse elemento aqui, por ser um plano inclinado, por isso que eu coloquei cor aqui, tanto salmão quanto azul, eu vou ver ele em vista lateral direita, como também em vista superior, né? Então ele é um plano aqui que vai receber as duas incidências de visões, por isso que eu coloquei as cores aqui meio que misturadas, tá? Bom, para resolver plano inclinado, tá, a gente vai primeiramente considerar o sólido cheio. Ó, nesse caso eu vou fechar, fazer de conta que isso aqui é uma
uma seção quadrada aqui, ó, quase que quadrada, né? Então, essa imagem eu vou colocar aqui na vista frontal. Então, eu vou pegar aqui essa altura, ó, vejam que é a altura total que eu vou considerar, certo? Desde o biquinho lá em cima. E essa largura vai dar quase um quadrado aqui, ó. Tá? Então, formei aqui. Opa. Ó, certo? Agora, eu vou colocar a profundidade, que é a minha vista lateral direita, né? Então, eu vou colocar ela aqui, certo? E vou fechar também a tampa superior, né? Vamos fechar ela aqui. Vamos fazer uma caixa aqui, ó, uma caixa de sapato, né? Ó, beleza? Então, o método que eu vou usar, adição de volumes, vou esculpir a peça, né? Veja no princípio lá do 1. Então, primeiro, percebam que agora eu vou descartar essa área aqui, ó. Tá? Como que eu faço isso? Percebam que isso aqui está no centro, ó. Então, eu vou achar o centro geométrico, posso medir numa escala qualquer, posso pegar uma escala aqui, né? Ó, tem 3 centímetros, pego o meio, tá? Ou, para simplificar, a gente pode usar as diagonais, né? Minha lapiseira acabou, meu filho, peraí, só um pouquinho. Aqui, lá. Posso simplesmente unir 2 diagonais internas e eu tenho o centro geométrico da figura, já levo uma medida lá para cima. Apago isso aqui, ok? Então posso usar o centro geométrico ou a medição em escala para fazer essa marcação. Tá? Agora eu vou inserir essa distância aqui, ó, de altura, que eu posso marcar aqui, né? Ó, proporção visual, né? E levo também para o outro lado na projeção aqui a 30 graus, paralelismo, e aí eu tenho 3 pontos, tá vendo? Tenho pontos que eu vou simplesmente ligá-los, ó. Então percebam que aqui eu perdi o paralelismo do 30 graus, porque o plano é inclinado, né? Não posso querer usar 30 graus no plano inclinado, não vai dar certo. Ó, então esse seria o plano inclinado na frente, né? Como se fosse uma fachada aqui da minha casinha, ok? Então, aqui na frontal também eu percebo que tem um recuo, ó, né? Quando eu tenho a linha cheia, quer dizer que eu tenho 2 planos, eu tenho esse plano e esse plano. Nessa vista eu não sei quem está na frente, quem está atrás, mas quando eu viro a peça para baixo, ou seja, quando eu olho em vista superior, eu percebo que existe esse alinhamento, né? Então quer dizer que esse alinhamento é algo que está acontecendo lá dentro da peça, eu não vejo aqui de cima, mas acontece lá dentro, né? Então quer dizer que aquele pedacinho que é o que está em verde é uma areazinha recuada lá para trás. E aí fica muito mais claro quando eu olho em vista lateral direita, né? Então eu percebo que é uma face recuada para dentro. Então esse entendimento aqui, eu preciso começar a visualizar aqui para desenhar lá. Claro que às vezes não está muito claro aqui no meu entendimento, eu vou montando lá e vou tendo essa percepção, né, de interação entre perspectiva e vistas, e ao final eu faço aquele processo de prova real para tirar ter realmente a certeza e tudo vai dar certo. Ok? Então vamos construir agora. Vou seguir aqui, ó. Vou seguir a minha lateral direita. Então olha o que eu tenho na lateral direita. Eu tenho essa linha, né, uma linha cheia. Então 3 planos aqui, eu vou ter 3 planos. Um plano que é esse L invertido. Esse plano que a gente já sacou que ele está mais recuado para dentro. E esse plano que é o telhado, né, como se fosse a cobertura inclinada, né? Então tá, vou fazer isso aqui, ó. Ó, essa linha já está né? Essa aresta está alinhada com aquele ponto que eu determinei, ó, que é a inclinação. Então simplesmente eu vou fechar ele aqui, ó, coisa linda. Pronto, fechei ele, né? Então determinei essa face. Dentro dessa face, eu tenho esse L invertido e aquilo é recuado para dentro. Então, eu vou construir esse L. Percebam que esse L está alinhado, ó, né? Que é esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho, vou marcar nesse ponto, né? Isso que é o bacana, pessoal, quando a gente trabalha com essa construção, percebam que a marcação que eu fiz aqui, ó, que estamos em vista frontal, dá exatamente nesse vértice, e ela faz a referência com a vista lateral direita que está aqui, ó, né? Então, olha só,
Esse pedacinho aqui, ele é comum também na lateral direita. E quando eu faço em perspectiva, ele é a mesma aresta. Ó. Então ela bifurca para a lateral direita e para a vista frontal. Isso é fantástico, né? A junção disso. Esse é o estudo, né, do trabalho magnífico de Gaspar Monge, lá do século XVIII, né, que é usado até hoje, esse princípio. E aí, ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou levar para trás, né, ó, e vou descer ele, né, mais ou menos, vou fazer uma marcação aqui, equivalente a esse trecho, e vou subir ele aqui, ó. Tá aí o meu L. Né? Agora eu vou resolver a parte frontal. Olha lá. Eu vou avançar um tantinho aqui, então vou fazer uma marcação, e simplesmente é como se fosse esse recuo acontecendo na vista frontal. Olha lá, que coisa linda. Né? E aí, o que falta agora? Falta limpar alguma coisa aqui, né? Porque eu já percebi que isso aqui está recuado para dentro. É uma face, como se fosse um recuo de uma varandinha, né? Então ele está recuado para dentro. Percebam que a linha aqui em vista superior me diz isso, ó. Está recuado para dentro. Então, exatamente aqui, ó, certo? Eu estou aqui nesse ponto recuado. Então, eu vou jogar essa face, vou empurrar ela para esse ponto aqui. Então, desse ponto, olha lá aquela regrinha, né? Eu tenho a altura, tenho a profundidade, falta uma largura. Vou pegar aqui e vou traçar uma largura. Já dá para a gente perceber que essa linha não vai mais existir. Ela só foi necessária para construir o elemento primário aqui, né? Aí você vai dizer, pô, mas lá na vista frontal ela aparece. Quem aparece na vista frontal é a projeção lá no fundo, que é essa aresta aqui, ó, que está alinhada com essa face. Por isso que quando a gente olha, ela se unifica. Né? Mas, na verdade, é a aresta que está lá atrás no fundo. Como é que eu resolvo isso aqui? Ó, de novo, tem uma altura e tem uma largura. Está faltando para esse vértice um fechamento de profundidade. Então, eu pego esse ponto, levo para trás e jogo para cima novamente. Certo? Ó, e aí eu tenho ó, então aqui nós temos o fechamento da peça. Eu tenho a junção da vista frontal com a vista lateral direita. Falta eu terminar a vista superior. Está meio encrenca isso aqui, né? Eu tenho o plano que era o plano inicial, que é a minha caixa de sapato reta, mas eu preciso configurar esses dois planos inclinados, que são as águas do telhado, né? Como é que eu resolvo isso? Bom, vista superior, eu tenho aqui os dois planos definidos, né? Tracejado já representa o nicho lá dentro. Então, eu vou me concentrar por aqui, ó. Visivelmente, eu tenho a quebra dessa aresta através de uma linha, né? Que está interceptada lá, que seria a cumieira lá do teto, ó, da junção dos telhados, né? Então, essa linha, ela corre direto sobre o telhado. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou juntar aqui esse ponto até o final. Ó, então percebam que ela vai morrer exatamente no final, né? Do início ao final do elemento. Agora, simplesmente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou juntar o ponto máximo com o ponto mínimo. Olha lá, já tem o ponto máximo e o ponto mínimo. E é só juntar os dois pontinhos. Ó, aqui, galera, olha só. Eu tenho uma coisa que é, as linhas estão inclinadas, né, não estão obedecendo o processo da isometria 30 graus, né, mas elas são paralelas entre si. Ó, percebam? Certo? Isso ocorre porque a gente está falando de perspectiva paralela. Se fosse com ponto de fuga, isso não daria certo. Tá? Mas, se tratando de isométrica, show de bola. Ok, e agora, como é que eu vou resolver essa parte aqui, ó? Tá? Bom, tem vários caminhos. Um deles é eu perceber que, como eu fiz esse triângulozinho aqui, ó, essa junção, tá? Eu posso também fazer essa linha correr lá atrás e interceptar com essa linha que seria o beiral aqui, ó. Ok? Se eu fizer esse beiral, esticar ele, né? E descer uma linha aqui, vai dar certo. Tá? Vamos testar. Isso é uma maneira de fazer, tem várias, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui a 30 graus.
né? Ó, peguei a 30 graus, tracei bem fininho, percebam? Como se eu fizesse uma linha dessa aqui, ó. E agora eu jogo 30 graus para lá, ó. Ok? Aí eu achei o ponto correspondente, né? Que vai ligar também com essa parte final, ó. Show de bola, tá? Isso é uma maneira de fazer. Vou ensinar outra maneira de fazer. Então, vou limpar um pouquinho aqui, para a gente já visualizar como é que ficou pronto. Ó. Ok? Mas agora eu vou ensinar outra maneirinha de fazer. Seria o seguinte, eu continuo tendo essa aqui, ó. Né? Só que eu não sei onde ela vai terminar. Essa eu sei que vai continuar para lá. Aí eu vou fazer o mesmo sistema do paralelismo, ó. Eu vou alinhar os dois esquadros, vou pegar esse ponto aqui, ok? E vou levar ele para lá, ó. Dá na mesma coisa. Eu levei um paralelismo da linha lá para cima. Então é outra maneira de fazer também. Enfim, tem várias maneiras geométricas para resolver a mesma coisa, né? São caminhos que a gente vai aprendendo e descobrindo assim que vai usando os princípios da geometria. Então tá aí o nosso sólido, ó. Tá? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos criar aqui o processo da limpeza das provas, né? Tirar a prova real. Tá? Vou limpar um pouquinho. Vou dar uma. Aqui vamos traçar. Dá uma reforçadinha. Claro que a prova real, galera, é bom você tirar antes de passar o nanquim, né? Porque se passou o nanquim, em teu desenho, caso você esteja trabalhando com nanquim, né? Aí se perceber que tem coisa para ser arrumada, ferrou tudo, né? Tem que reconstruir todo o desenho em uma outra folha. Então o processo de tirar a prova seria antes de você passar nanquim, né? Para poder ainda trabalhar com borracha, lápis, né? Aqui eu já estou construindo aqui o final para a gente já ir pintando. Ok, aqui é o meu sólido. Vamos ver se fecha aquilo que a gente montou. Olha lá. Então vamos ver. Ó, vou pintar de verde o que é a face frontal. Né? Então tudo que está aqui de frente para o meu observador, né, que está nessa posição, que ele vai enxergar, é o que está bem visível aqui, verdinho. Então ele enxerga isso aqui e enxerga também aquele pedacinho lá no fundo, né? Olha lá. Ok. Bato com a vista frontal exatamente, ó. Então agora ficou super claro, né? Esse plano aqui é o plano da frente e aquele é o plano do fundo, né? Recuadinho. Ok? Show de bola, né? E agora eu vou olhar primeiro o superior, né? Olha só, superior, os dois telhadinhos, duas águas, né? Ocorrendo aqui, então eu vou colocar aqui, então esse tom aqui de salmão, né? Olha aqui, ó. Ok? Então meu telhadinho fechou exatamente com as duas águas e a vista lateral direita. Aí, ó, vocês vão perceber, né, que aquele detalhe que eu falei para vocês lá do telhadinho, ó. Eu vou pintar de azul aqui, né? Mas quando o observador olha nessa posição, ele vê uma parte do telhado inclinada, que é aquilo lá, ó, certo? Então, é onde eu também coloquei o azul aqui, né? Dei umas pinceladas de azul ali para representar que nessa lateral direita eu também enxergaria a parte do telhado que aqui está totalmente salmão, né? Então isso acontece com planos inclinados, né? Eu vou ver ele em mais vistas. Beleza, galera? Pessoal, o quarto e último sólido, a gente agora vai ter mais um elemento diferente, né? Que seria detalhes aqui curvos, né? Então eu tenho aqui, ó, um arredondamento para dentro aqui dessa face, 1/4 de circunferência, e aqui também um arredondamento para fora, né? 1/4 de circunferência. Então como é que isso ocorre em perspectiva, né? Então vamos lá. Primeira dica é o seguinte, tudo que for redondo, né? Como a gente fez lá no telhadinho, ó.
tudo que for redondo também a gente vai considerar primeiro reto, né? A gente constrói a peça toda como se fosse uma peça cheia, retinha, como se fosse uma peça de madeira que tu vai cortar ela para depois dar o arredondamento. É esse o princípio, tá? Então, a gente vai considerar aqui a vista frontal, isso aqui sendo fechado, ó, tá? Fechou aqui. E aqui também, essa abinha vai ser fechada. Então, é por aí, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui meu eixo, né, de altura, novamente. Tracei a profundidade, a largura e profundidade. Então, agora eu estou aqui com a minha vista frontal novamente para esse lado e a vista lateral esquerda para esse lado, né? Então, olhando aqui, vista frontal, eu sei que eu tenho um L, né, aqui, e depois eu tenho um plano mais atrás, ó. Por que eu sei que é mais atrás? Porque olhando a superior, está aqui a frente e aqui está essa parte recuadinha. Então, essas dimensões máximas eu vou inserir na minha vista frontal, né? Largura e altura. Então, marquei aqui uma largura, marquei uma altura, a princípio, e traço, né, frontal. A lateral esquerda me dá a profundidade, que eu vou marcar para cá, né? Aqui, ixi, olha o que aconteceu. Ficou em cima da minha peça, né? Então, vou precisar desmanchar tudo. Tá? Ficou em cima da minha vista. E vou descer um pouco mais o desenho. Coisas que acontecem, bem tranquilo. Construí o blocão, agora eu vou começar a esculpir. Vista frontal, percebo que esse ele está bem na frente, ó. Que quando ele acaba aqui, ó, tá vendo essa face? Ela vira em superior, dizendo para mim que ela está alinhada aqui. Então, automaticamente, eu sei que esse L está na frente e essa coisa aqui, arredondada, está aqui no fundo, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo L. Construir o L aqui, né? Quando eu vou inserir aqui a lateral esquerda, ó, eu percebo que tem um L. Esse pedacinho aqui, pessoal, ó, quando eu estou olhando aqui de frente, isso é redondo. Quando eu olho de lado, esse redondo aqui, ele fica reto, mas é uma configuração de quando você olha uma superfície que ela é, né, curva. Se a gente pensar aqui na superfície aqui da nossa caneta, ela é cilíndrica quando eu olho aqui, né? Eu sei que ela é redonda, mas quando eu olho ela de lado, ela passa a ser um retângulo, né? Então, é o que acontece aqui, ó, ele é cilíndrico, porém, quando eu olho de frente, ele é reto. Posso ir juntando isso aqui, ó, tá vendo? Ó, a superior também, eu sei que ela começa nesse ponto aqui, né? Ó, união da frontal com a superior. Então, aqui ela vai para trás, ó, percebam que é só levar aquela linha, ó, né? Aqui também, que é a minha lateral esquerda, ó, ela está alinhada com esse pedacinho aqui. Então, ela começa nesse ponto, ó, vai indo, tá vendo? E depois ela sobe para uma parte reta. Que parte reta é essa? É esse pedacinho aqui, ó. Ó. Seria uma parte retinha aqui. E aqui é que vai acontecer o redondo, ó. Tá vendo? Então, que é o que vai acontecer lá. Da mesma maneira em cima. Porém, como eu falei para vocês, a gente vai considerar isso aqui tudo reto, ó. Olha lá. Vou fechar isso aqui, né? Internamente, posso resolver já tudo isso aqui, ó. Como que é resolver isso? Quando eu olho lateral esquerda, percebo que esse Lzinho está aqui e essa face está recuada lá no fundo, ó. Está lá atrás. Então, é o que me dá o entendimento de que essa linha interna vai fechar aqui, ó. Ok? E vai descer um plano aqui, né? Que, por sua vez, vai fechar com o entendimento disso aqui. Ora, se você olhar de cima, esse plano que a gente criou aqui é exatamente essa visão de vista superior, ó, né? E aí aquele pedacinho que aparece ali é
exatamente onde termina o redondo, ó. Tá vendo? Que está alinhado aqui bem certinho. Né? Então, aqui, o que que acontece? Em perspectiva isométrica, aliás, em todo tipo de perspectiva, né, toda circunferência ela deixa de ser uma circunferência perfeita para assumir um efeito de elipse. Né? Olha, percebam aqui que eu tenho um sólido, né, que em perspectiva ele ficaria, a parte circular dele ficaria então uma elipse. Né? Olha lá o processo de construção, eu construí um tubo, e aí existe um processo gráfico, depois vocês têm esse material também para pesquisar, né? Já foi passado a vocês, e aí a gente tem o tubinho sendo feito. Então essa distância que eu tenho aqui, ó, ela é exatamente a mesma distância que eu tenho lá, tá? Existe uma... Por quê? Porque é 1/4 de circunferência, então isso aqui é um raio, ó, tá? Esse aqui é um raio e esse aqui é um outro. Então essa distância que eu tenho aqui, se eu for medir lá, eu tenho, ó, 15 milímetros, né? Aqui também eu tenho 15 milímetros, né? Aqui eu fiz meio que a olho, né? Mas vamos fazer a mesma marcação. Tenho 18 aqui e meio, 18 e meio aqui. Então, isso aqui, na verdade, é 1/4 de circunferência, tá? Ó. Então, é um quadrante que vai ser unido por um raio aqui, ó. Eu posso também fazer isso aqui à mão livre. A ideia é que isso aqui seja um raio mesmo, ó. Tá? Em verdadeira grandeza. Por ser em perspectiva isométrica, ele tem essas características de, às vezes, a gente ter a verdadeira grandeza aplicada, tá? Ó, é mais ou menos isso aqui, ó. É que eu não peguei bem o centro ali, né? Mas ele seria um processo de um raio completo aqui, tá? Ó, aí onde eu vou fechar ele aqui, e eu vou ter novamente esse arredondamento aqui, ó. Então percebam que aqui está a nossa face visível, cortadinha, e, né, agora a gente vai construir essa parte aqui, ó, tá? Mesmo processo. Está lá o centro, ó, tem 15 milímetros, né? Então eu vou marcar aqui 15, ó. Esse aqui é o limite e esse é o limite. Então eu vou ter um arredondamento. Posso inclusive traçar uma linha aqui, ó. Tá? Ó. E aí aqui eu também vou ter um raio que vai fazer esse fechamento aqui, ó. Posso usar uma curva francesa, né? Enfim, quando a gente trabalha com ponto de fuga também, existem outras técnicas bem interessantes. Tá aí a nossa peça. Agora vamos dar uma limpada aqui e vamos ver se fechou com o que está lá nas vistas, né? Ó, então vamos fazer uma prova real aqui também. Então lá, ó, quando eu olho de frente, tá, galera? Percebam que esse L aqui, ó, ele não se altera, né? Ele é reto. Sim, porque como isso aqui, ó, percebam que não tem emenda, a peça vem e ela vai arredondando. Quando a gente está olhando nessa posição, isso vai se transformar o limite dessa visão vai ser essa linha, essa tampa superior aqui, ó. Então por isso que isso aqui fica reto, tá? Ó, porque ele é um redondo quando eu olho de lado, mas de frente ele seria reto. É o mesmo princípio que eu mostrei para vocês, né? Quando eu olho a caneta de topo, ela é redonda, mas se eu olhar ela de frente, ela é cilíndrica, né? Então isso aqui vira a ser uma superfície reta, é a mesma coisa que ocorre aqui. Então isso aqui vai ser claro para mim quando eu olho em vista lateral esquerda, ó. Então o que eu quero que vocês entendam, que na lateral esquerda é como se a superfície viesse, dobrasse, né? Ela não morre numa aresta, né? Ela vai dobrando a aresta, ó. Então ela não cria nenhuma linha, por isso que não tem nenhuma linha aqui. A gente não consegue perceber. É a mesma coisa aqui, né? Então eu olho de vista frontal, eu vejo esse recorte. Mas quando eu olho lateral esquerda,
eu não estou mais tendo noção de que é redondo, ó, né? Quando eu estou olhando aqui, esse redondo também vai ser um reto. E a mesma coisa de cima. Quando eu olho de cima, olha o que acontece. Fica tudo reto. E os arredondamentos só vão ser mostrados nas vistas respectivas mesmo, frontal e lateral esquerda, né? Esse é um exercício de visualização. No começo é um pouco chato, né, de perceber, mas à medida que você vai interagindo com os sólidos, vai ficando mais claro. Bom, e para traçar, galera, dica, sempre que eu tenho figuras curvas, né, ou redondas no meu desenho, eu não traço começando pelo reto, eu traço começando pelo redondo. Por quê? Porque aqui eu vou colocar inclusive a mão livre, né, como eu falei, se vocês têm acesso a um dispositivo chamado, deixa eu ver se tem aqui, curva francesa, né? Ó, que são essas curvas ou gabaritos de referência, né? Que você simula a curva, ó, e vai traçando, né? Tá? Mas isso é um material já raro hoje em dia, né? De ser usado, mas pode usar a mão livre também, né? Para trabalhar. Alguns traços são possíveis com compasso, mas eles nunca são. Se você fizer uma elipse inteira, parte dela vai dar para usar com compasso, vai dar uma construção um pouco mais chata de fazer, né? Então, às vezes a gente usa até uma mão livre mesmo, ó. Então, eu começo por ela porque normalmente a gente nunca vai acertar bem os pontos aqui, ó, né? De modo que quando eu tenho o fechamento do redondo, eu sigo a partir dele para a parte reta, ó. Então, se der uma diferencinha ali, um desalinhamento, não tem problema, eu disfarço ele no traço, ó, como vai ocorrer aqui, ó. Ó, dá uma disfarçadinha. Agora, se eu fizer o reto primeiro, eu vou ter que, eu fico escravo de acertar o redondo no reto. Então é sempre bom fazer o contrário. Faz o redondo primeiro, depois o reto. Ok? Vamos lá, vou pintar isso aqui. Agora, vamos usar o verde primeiro, tá? Aqui, ó, quando eu olho, tá? Aqui também vai acontecer uma coisa interessante, né? Porque isso aqui é verde para mim, né? É verde para mim aqui, tá? Mas também vai acontecer aquele princípio. Eu vou começar a ver ele, uma parte aqui, ó, do verde vai começando a dobrar junto aqui, ó. Ou seja, porque como ele vai arredondando, quando eu olho de cima, eu também vou ver uma parte dessa dobradura que é verde, né? É uma junção ali. E vejo, então, essa parte lá do final, né? Então percebam que a figura já está bem correta. Seria a prova real. Eu vejo esse L na frente, esse elemento no fundo, né? A parte em azul aqui, né? Vou pintar o que eu vejo lá no fundo, ó. Olha só aqui, quando eu olho aqui, eu também vejo em azul, até o momento que isso aqui, ó, vai arredondando e eu vou perdendo a visão, que eu estou nessa posição. Então, quando chega aqui, eu quase não vejo mais azul, certo? É uma parte dessa aresta aqui muito próxima a isso aqui, ela deixa de ser visível ao meu olho, né? Quando eu olho de cima, olha lá, eu vejo praticamente também isso aqui, ó. Então é como se a junção dessas duas cores trabalhasse junto aqui, ó. Tanto vejo na superior quanto na lateral esquerda, né? Esse topo, esse L que caminha para cá, e aí, como nós falamos, ele também vai ter essa junção, né? De que ele vai encontrando com a parte que eu estaria vendo frontal, né? Uma junção das duas vistas. Esse elemento aparece tanto no superior quanto na vista frontal. Poderia pintar aqui um pouquinho, ó, do laranja vindo aqui, né, desse salmão, também descendo, que é a visão que eu também estou tendo lá de cima. Da mesma maneira, aqui, né,
posso pintar isso aqui, ó, que é a parte que eu também vejo lá de cima. Então tem essa junção, né? Certo, pessoal? Então é isso aí, a atividade já está montadinha, né? Esse estudo creio que possa facilitar um pouco para vocês se ainda tem dúvida desse processo da interação entre vistas, leitura de vistas e construção do sólido em perspectiva isométrica. Então o importante é isso, é sempre identificar como se apresenta as tuas vistas, né? Então eu tenho vista frontal lateral esquerda, o esqueminha eu tenho que botar frontal lateral esquerda. Se eu tenho frontal, esse conjunto com a lateral direita, percebam que o observador então tem que trabalhar frontal ou lateral direita para me inserir as vistas, né, na construção do sólido de uma maneira que eu possa ter isso, a melhor interação possível, né? E depois de construir, então fazer a prova real, né? Fazer a leitura. Opa, o que eu vejo daqui bate com o que eu tenho em vista frontal, o que eu vejo na lateral esquerda bate com o que eu tenho na lateral esquerda, e assim em superior também, para eu ter essa questão do refinamento, né? Que tudo é a mesma coisa. Aqui eu tenho 3 dimensões, aqui eu também tenho 3 dimensões, porém elas estão separadas em vistas. Ok? Valeu aí, pessoal. Bons estudos para vocês aí, tá?